Lula tá com medo que a anistia ampla, geral e restrita passe no Congresso. Eu sou o Danilo Visconti, sou aqui de Santa Catarina, bacharel em Direito com especialização e também estou formando em Economia. Curta esse canal, compartilha, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo para mais pessoas, porque nós temos que combater o comunismo. O Lula tá com medo que a anistia ampla, geral e restrita passe no Congresso e tá começando a desmentir a própria mentira que ele sempre pregava. Lembra qual é? Ah, se pautar não aprova. Se pautar não aprova. Mentira. Se pautar aprova sim, porque os congressistas, seja no Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, têm medo da população. Os congressistas têm respeito quando a gente começa a cobrar deles. Muito embora talvez eles nem queiram aprovar essa pauta, mas eu quero ver eles contra a base eleitoral que eles têm, eles não vão fazer isso. E o Lula agora já se tocou. Com a saída do União Brasil, do PP, da base do governo federal, já é um indicativo de que o Centrão começou a sair fora do governo, começou a sair fora do barco furado. E começa a deixar o PT isolado, começa a deixar o Nine isolado. E o Nine isolado, ele não tem pra onde correr. Ele fica cada vez mais refém do sistema. Só que o sistema também está sendo pressionado interna e externamente. E o sistema não tem mais também como segurar muito o Nine. Vocês estão vendo como começa a gerar esse ciclo agora virtuoso a favor da direita e contra o comunismo? Nós pressionando aqui. E o nós pressionando aqui que eu falo é a importância da rede social. Por isso que o comunismo tem tanta fome, tanta ânsia de censurar a rede social, calar aqueles que falam. Por quê? Porque a rede social não tem rabo preso com o sistema. Eu não tenho rabo preso com o sistema. Você de casa não tem rabo preso com o sistema. A gente não é jornalistas pagos pelo poder público para falar aquilo que o poder público quer. E isso começa a apavorar o sistema e começa a apavorar principalmente quem? O Nine. E aí, com base nisso, vem Tachad, o ministro da Economia. O ministro que gosta de taxar todo mundo, também se questionando por quê. Como é que Bolsonaro tem 44 milhões na conta? Pra que precisa de 44 milhões? É que, na verdade, o ministro Tachad não consegue entender que quando uma pessoa tem credibilidade, quando um político tem credibilidade, a própria população se une para ajudar esse cara. Isso que tá acontecendo com o Bolsonaro, de pessoas doando R$1, R$2, R$10, isso nunca foi visto na história do Brasil e quiçá do mundo. Isso nunca foi visto. De uma forma espontânea, orgânica, a população comprando a ideia de um líder e ajudando esse líder a concretizar essa ideia. Isso apavora a esquerda, porque a esquerda não tem isso. Quando o Lula ganhou lá em 2002, a primeira vez, foi se aliando com o sistema. Quando o Lula ganhou a reeleição, quando a Dilma ganhou, quando a Dilma foi reeleita, é tudo com o sistema. Quando o Lula voltou agora, é tudo sistema. O Lula não tem base popular, o Lula não tem apoio popular, a Haddad não tem apoio popular, o PT não tem apoio popular. Eles não têm mais credibilidade na população e eles se assustam quando a pessoa tem credibilidade. Então agora você imagina somando dois pontos: rede social livre, independente, onde a gente pode falar, a gente pode criticar o comunismo e a presença de um líder, Jair Messias Bolsonaro. Imagina a somatória disso tudo, o que acontece com o sistema? Desmonta. O sistema simplesmente cai. E aí justifica a tentativa desesperada do sistema de querer prender Bolsonaro, de querer calar Bolsonaro, de querer matar Bolsonaro, porque eles veem o Bolsonaro como a cabeça desse movimento. Só que eles ainda não perceberam que hoje o Brasil tem milhões de Bolsonaros, milhões de pessoas do bem que estão começando a ter coragem de usar um microfone, usar um computador e falar, usar um celular e falar, entendeu? Sem ter aquele medo de entrar numa espiral do silêncio que a esquerda sempre tentou fazer com a cultura, sempre tentou fazer com todos os artistas. Nós não somos padronizados pela esquerda e não seremos padronizados pela esquerda, porque nós pensamos, nós refletimos. E esse é o medo do Nine, esse é o medo do Tachad, esse é o medo do picolé do chuchu, que é o Alckmin, esse é o medo da Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias. Eles têm medo de quem pensa e principalmente eles têm medo de quem fala. Nine, tua hora tá chegando, cara.